Fala galera do Inova, hoje terça-feira, sexta-feira, já estou adiantando a semana aqui, sexta-feira, 10h47 da manhã, estou aqui com o Newton Cordoni Júnior, ele é especialista em gestão empresarial, políticas e tendências, e aí eu pergunto para vocês do outro lado aí, bom, primeiro, Newton, seja muito bem-vindo, dá um abraço para a galera aí. Olá Edson, é bom estar aí no Inova, e a toda a galera que está nos ouvindo, um bom dia, estou motivado e trocamos um pouco de ideias. Isso aí. Quero trazer para vocês. Fala galera do Engenharia Podcast. É o Inova, exatamente isso que eu quero dizer. E agora vamos falar de uma coisa muito importante que aconteceu essa semana. As pessoas sempre falam que taxa de juros é negativo, sempre ferra com as empresas e com a vida das pessoas. E a gente teve uma redução de taxa de juros essa semana aí, né? E eu pergunto para você, Newton. O Newton é especialista, como eu falei para vocês, em gestão de empresas e políticas e tendências. E aí eu convidei o Newton para falar para a gente da questão do resultado econômico de 2023 e a questão da queda da taxa de juros. Se há alguma relação com o resultado de 2023? Bom, Newton, tá com você aí e manda para essa galera, que a galera tá precisando de informação, muita informação boa aí para poder tomar decisão. Ok, vamos começar um pouquinho com o resultado de 2023, como que se deu e como é que isso impacta em 2024. Nós estamos fechando 2023, ainda tem que aguardar o governo federal fechar suas contas, o que oficialmente deve acontecer possivelmente no final de fevereiro, ou no início do mês de março, fechar os números de 2023. Nesse momento, há uma especulação que a gente tenha fechado o ano num déficit de 230 bilhões de reais. O Congresso tinha aprovado uma condição de déficit na ordem de 150 a 170 bilhões, mas infelizmente fomos a 230. Um ponto que foi sendo mencionado nessa situação, que é o pagamento do precatório. Vamos entender as duas situações bastante importantes. Qualquer déficit pode ser negativo ou pode ser positivo, é estranho dizer, mas vamos verificar sim. O déficit pode ser extremamente positivo se ele advir de investimento de infraestrutura, ou seja, que trará benefício à sociedade num longo período. Então, se eu tiver um déficit no país, advindo de investimentos em estradas, aeroportos, portos, tá certo? Cambagem, qualquer outras situações, isso é benéfico, tá certo? Mas não pode ser por longos anos de déficit, não é possível. Não torna, a economia vai patinando, ou então começa a cair, isso é muito importante. O que acontece é que nós saímos de uma situação superavitária e caímos num déficit, mas não houve grandes investimentos. Vamos entender os investimentos em 2023. O investimentos em 2023 teve uma leve queda, se podemos assim dizer, literalmente leve quedas, sendo o maior volume de recursos de investimentos, se é pela iniciativa privada e não pelo poder público, para poder fazê-lo. Então a gente ficou com algum 0,06% abaixo de 2022. Tá? Isso é importante salientar, mas sempre para representar. Mas a questão não é porque o percentual foi menor do que 22. Continuamos investindo muito abaixo da necessidade de um país estrutural como o Brasil, que é um continente. Então nós teríamos que estar investindo uma média de 4% ao ano entre privado e público, e a gente investiu um pouco. Não chegamos a 2%. Aí vão redundar 1,2%. Vamos colocar nessa linha, assim, é um número muito baixo. Então nós tivemos um déficit alto, mas não foi por investimento. A segunda informação que veio mas o déficit veio por pagamento de precatórios. Vamos entender. O que são os precatórios? Os precatórios são dívidas do governo, tem do município, tem do estado e tem da própria União. E todo ano há um conjunto de dívidas a serem pagas. Tá? Legislação que estabelece, uma vez que o poder público perde a ação, ele teria até 2 anos para pagar. Eu digo isso porque a legislação estabelece isso, mas nós não estamos cumprindo essa obrigação. Não estamos cumprindo sempre com uma justificativa. Então nós pagamos uma casa de 93 bilhões de reais de dívidas, o que continua não sendo significativo, porque nós tivemos um déficit de 230. E também não foi investimentos.
Tá? E também houve pagamento de déficit de precatório em 2022. Então, não é esse motivo. E vai ter em 24, 25 e assim sucessivamente. A preocupação disso, a preocupação de um déficit de 230 bilhões, ou mesmo a preocupação do pagamento da dívida, leia-se, de um precatório, é que eu não estou pagando o precatório com superávit. Não estou pagando dívidas economizando o recurso. Não. Eu fui ao mercado, peguei mais empréstimo como governo para pagar uma dívida. Ou seja, eu fiz uma dívida para pagar uma outra dívida. Então, soma-se isso. Os juros da dívida que nós temos interna, vou dizer assim, e toda essa situação. Vou para 2024. Agora vamos começar a pensar um pouquinho na taxa de juros. Tá? A taxa de juros nossa, teoricamente, é uma taxa, comparada ao mundo, é uma taxa extremamente elevada. Extremamente elevada. São duas leituras que temos que fazer. Temos uma taxa de juros base, chamada Selic, usada pelos bancos, e a financeiras, entre organizações das financeiras, bancos, corretores de valores, distribuidores de valores, nessas condições que se operam entre si. Mas essa taxa impacta de quem toma recursos, tá? Seja para financiamento de compra de bens, de máquinas e tudo, e também empréstimos propriamente dito. Tá? Não vou entrar nem falando de cartão de crédito e nem nessa situação, o cartão especial, conta garantida, porque também é elevado. O que eu quero dizer nesse sentido é que a taxa de juros tira poder de compra e impressiona exatamente o resultado de qualquer organização para baixo. Pressiona o nosso poder aquisitivo para baixo. Perda do poder aquisitivo. E as empresas também sentem isso. Isso é bastante nessa situação. Quando a nossa taxa de juros reduz, estamos agora a 11,25, houve uma redução de meio ponto, né, percentual, que saiu de 11,75 para 11,25. É interessante e eu preciso ser ver por 2 anos. Primeira situação, quando você reduz a taxa do Selic, também reduz a pressão dos juros sobre a dívida interna do governo federal. Tá? Isso reduz, isso é importante, porque uma fatia significativa anual é exatamente o pagamento de juros que o governo tem. Então, uma taxa de juros menor alivia a pressão sobre o governo federal, tá? Nessa condição. Talvez sobrando mais recursos, diminuindo o déficit, talvez indo para o superávit, de 2024 não é previsto, tá? Mais do que isso, eu começar a pagar dívidas e não apenas juros, o que não é uma realidade brasileira há muitos anos, décadas para ser mais sincero, nessa situação. Então a queda de juros para nós é de extrema importância. O outro fator, a queda da taxa de juros, que é mesmo assim ainda está alta, mas já houve uma sinalização de continuar reduzindo um pouquinho mais rápido, devendo fechar 2024 na casa de 9%, tá? Ela já começa a amenizar, incentiva um pouco 2 fatores. O empresário voltar a investir, tá? E aqui investimento significa novas tecnologias, isso é importante, porque o não investimento em tecnologia vai deixando o Brasil distante de outros países. Isso é péssimo, pensando numa balança comercial, em condições de tecnologia de concorrência para fins de exportação, ou evitar importações também. As duas leituras deverão ser feitas, tá? Se o mercado, tá certo? O empresarial, as organizações empresariais, as empresas, não investirem porque não há atratividade, não investirem porque a taxa de juros está muito elevada, eu vou perdendo a capacidade de concorrer. Isso impacta nas exportações, isso impacta na importação, porque o nosso produto vai ficando defasado, tá? Por preço e por tecnologia, então isso é importante. E outro fator, segundo, sem sombra de dúvida, trata-se do poder aquisitivo do consumidor final, aquele que vai consumir os bens, produtos e serviços produzidos aqui dentro ou trazidos lá de fora. Isso é muito importante, tá? Mas nós temos algumas variáveis importantes a ser colocado à luz e chamado a atenção. Primeiro fator importante, não traga a crise para dentro da sua casa, não traga a crise para dentro da sua empresa. Entenda o mercado, entenda o que está acontecendo, acompanhe isso para se tomar a decisão. O Einova está para auxiliar nessa situação.
para poder ponderando dizer, vamos enxergar um pouquinho além para podermos acompanhar e tomar as decisões com um pouquinho mais de precaução e fundamentação. Isso é importante. 2024, há uma sinalização do governo federal de continuar um déficit e estourar o que foi previsto anteriormente, quando, na votação do Congresso em 2023, que nós estaríamos controlando em 2024, que está sendo sinalizado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, também pelo presidente Lula, que devemos estourar, sem nenhum viés nesse momento, tá, político. Aí o que acontece? Se nós continuarmos a estourar o déficit e novamente a 200 bilhões de déficit, as taxas de juros serão pressionadas. O Banco Central vai ser pressionado ou para reduzir com maior lentidão, bem lento, ou infelizmente terá que retornar a aumentar a taxa de juros. Isso é muito importante. O endividamento dos entes públicos, e aqui eu vou chamar a atenção, dos municípios, dos estados e da União, porque a gente só enxerga a União, não enxergamos o nosso município, o nosso estado, tá certo? E também a União. Se não tiver equilíbrio, vai pressionar a taxa de juros. O Banco Central pode até fazer vista grossa, se não for uma decisão técnica, se não tiver manter a independência, ele pode continuar reduzindo, só que ele vai trazer um efeito, tá certo? Secundário, fatal e rápido em si. Se eu mantiver a queda, mas o déficit público aumentando, o segundo fator, rebote, a gente chama isso, vai vir a inflação. Vai acontecer a inflação. E a nossa inflação vai retomando. Facilmente. E temos exemplos de outros países, inclusive na América do Sul. Não precisa ser só na América do Sul. Na Europa também aconteceu isso. Então temos que entender que a taxa de juros ela está atrelada também, e muitíssimo, à capacidade do governo controlar os seus gastos. E nesse momento, os gastos feitos pelos governos não necessariamente são gastos de infraestrutura, de investimentos. Ao contrário, nós estamos voltando a inchar um pouco a máquina pública, o governo vai ficando maior, mais difícil de carregar e exigindo maior recurso. Se exigir maior financiamento dos governos, e aqui em especial do governo federal, se exigir isso, fatalmente vai pressionar os juros, por quê? Vai ter menos recurso disponível para emprestar para as empresas, para a indústria, para as prestadoras de serviço, para uma startup que precisa disso. O investidor pode começar a verificar e dizer, então eu vou para uma taxa de juros mais atrativa, que é um CDB, hipoteticamente, ou por insegurança eu posso aplicar lá fora. Tá? Então, é uma relação que tem que ser visto. Olhar apenas o déficit público do governo federal de 2023 não me dá a abrangência de análise necessária. Olhar apenas a queda de juros não me dá a abrangência necessária. Eu tenho que começar a amarrar isso. A queda de juros é benéfica, ponto final, porém, eu preciso que o governo federal mantenha os gastos para podermos atender a realmente essa situação que é do mercado. O mercado precisa e quer absorver recurso. Absorver recurso lá fora, tomar recurso lá fora, não está tão simples assim, tá certo? Está mais custoso para as empresas brasileiras de modo geral, por vários fatores que a gente tem que considerar. Outro fator importante que tem que ser considerado é exatamente a crise mundial. Vamos ver a crise sobre alguns aspectos. Um dos aspectos, obviamente, de conhecimento de todos nós, era um conflito que era para ocorrer, mas agora é uma guerra entre a Ucrânia e também a Rússia, que está impactando o mundo, não a Europa, mas o mundo de modo geral. Tá? Então isso, na realidade, para poder transitar os navios que estão carregando, etc., produtos, materiais, matéria-primas, insumos e tudo, também fica complicado para o modo geral. Tá? Então isso pressiona preços, é bem importante da situação. E um outro fator preponderante, que é importante acompanhar,
é a crise dos agricultores na Europa. Eu estou falando da Europa como um todo, mas vamos pegar exemplo aqui, nós podemos citar a França, Portugal, a Bélgica, que está nessas condições que ontem teve uma situação bastante delicada, de modo geral, porque os agricultores paralisaram. Os agricultores fecharam a França, de modo geral, por as condições políticas, das decisões que existem. Tudo isso é reflexo depois de Davos, né? Ou Davos, podemos chamar de modo geral. Então, por que isso é importante acompanhar? Porque a inflação de 2023 do Brasil, um percentual significativo advém do preço dos alimentos, da pressão dos alimentos, tá certo? O preço. E em 2024 há uma expectativa que o preço dos alimentos continue sob pressão, pressionados. Seja por causa dessa crise agora que nós temos lá fora no mundo, mas também internamente de uma instabilidade que está acontecendo realmente em muitas áreas no Brasil de modo geral. Isso é bastante importante. E para fechar, e é importante acompanhar, uma situação inusitada que nós temos, é a questão de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em relação ao Texas, que pede que seja tiradas as barreiras que fazem para com o governo, para o país do México, nessa situação de fronteira, e pela legislação americana, o Estado tem autonomia, e o governo do Texas se posicionou contrário à Suprema Corte e ao presidente Biden e diz: vou manter efetivamente a proteção que existe, tá certo? Aqui nós estamos falando para não entrar, evitar a entrada de modo geral. Criou um impasse, porque também é uma coisa nova, é uma situação instável do governo americano, os outros estados estão apoiando o Texas, aí parece, não, mas já resolve, mas isso enfraquece o governo atual, enfraquece um pouco a Suprema Corte pela desobediência de modo geral. Então a gente percebe que está acontecendo muitas coisas no mundo de modo geral e temos apenas que ficar atentos e acompanhar, observando o seu negócio, o seu trabalho, a sua empresa, sem trazer a crise para dentro. Isso é muito importante. E procurar absorver oportunidades. Sempre vai haver oportunidades em cima disso. Eu vou dar um exemplo da própria Enova, que também encontrou-se no nicho e também as suas oportunidades, tá? E aí eu quero chamar a atenção para que fique atento nisso. O consumidor avalie o que você está consumindo, avalie o seu endividamento, porque o endividamento das famílias continua efetivamente alto no Brasil, ultrapassando a 180%, e a inadimplência também está grande. Uma coisa é falarmos de endividamento e outra é a questão da inadimplência. Mas esse é assunto para um outro podcast que a gente vem trazer, tá certo? Eu quero desejar sucesso para vocês, mas cuidar. A palavra, diga lá, mas tem uma pergunta também, algo aí que está movimentando bastante o mundo, é a questão da Rússia está movimentando, levando suas bombas nucleares para Cuba, né? Aí também é outro alerta que acende também aí, porque imagina, a Rússia tá mandando para Cuba, acho que foi em 56, 76 que ela mandou a vez passada, acho que faz muito tempo que não mandava para Cuba, né? Que é um ponto estratégico bem próximo dos Estados Unidos, né? Exato. Então nós temos uma movimentação dessa situação, e eu vou dizer assim, como se fosse questões bélicas no mundo bem mais delicadas nesse momento, tá? Nós tínhamos duas forças antagônicas que era bem clara para todos nós, tá? Era Estados Unidos e a Rússia. Antes assim. Foi mudando o mercado. E hoje nós temos um segundo, ou terceiro mercado, que é a própria China. Mas hoje a gente vê outros países, inclusive pequenos, que têm a bomba atômica. Tá certo? O Irã tem bomba atômica, a Coreia do Norte tem bomba atômica, outros. Então é importante que cria isso uma instabilidade do mundo de modo geral. O governo americano fez uma movimentação na Coreia do Sul, nos mares que tem lá, provando nesse sentido que cria um mal-estar com a China, mas um mal-estar novamente com a Coreia do Norte. Então a gente está um pouquinho instável, sim. A Rússia, sim, a China tem se movimentado em relação à região das Américas, aqui, América do Sul, verificando espaços, tem conversado com o Brasil, isso é real, de maneira geral. A Venezuela tem apoiado essa condição com a Rússia, inclusive, para poder fazer isso.
Por isso, essa dependência do Brasil para com outros países é delicado, o endividamento do país está bem delicado, porque pode ter necessidades de outras situações e daí nós não temos capacidade. Ou seja, vale a pena acompanhar, galera, o Inova, porque vai vir muito mais informação para vocês. E se vocês gostaram do esclarecimento do Newton, bom, eu confesso para vocês aí, até falei, eu preciso estudar, a gente falou bastidores aqui agora há pouco, nessa pausa que a gente teve ali, eu falei, eu preciso estudar mais, eu tô um pouco por fora dessa questão aí, mas ainda bem que nós temos pessoas melhores do que eu para trazer essa informação. Então, Newton, quero agradecer aí você pela tua participação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que estão em casa, manda no comentário, escrevam aí, que a gente vai estar passando pro Newton nas próximas semanas para ele poder estar trazendo para nós, esclarecendo isso aí, porque eu vejo que se fala muito dessa questão de redução de taxa de juros e tudo mais, mas eu vejo que o pessoal traz muito, não foi tão clara a explicação como foi a sua agora. Então eu espero que vocês do outro lado aí estejam curtindo, gostando realmente desse conhecimento, porque aqui o Inova é uma forma de a gente falar de engenharia, inovação e empreendedorismo de uma forma descontraída. Né, Newton? É isso mesmo, Edson. Então valeu, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês aí. E Newton, gratidão e até o próximo voo. Eu que agradeço a você, a Inova, e até o próximo voo. Valeu.